E aí galera, vamos voltar para as nossas aulas sobre bancos, moedas, sistema financeiro, etc e tal. Vocês vão se lembrar que eu falei no bloco 4 e também falei alguma coisa no bloco 5, que depois de 1971 acabou o padrão ouro no mundo. Depois de acabar o padrão ouro, também foi rompido Bretton Woods. Bretton Woods era o acordo financeiro internacional, era o que colocava a ordem na casa. E daí, para a gente começar o assunto de hoje, eu tenho que explicar a diferença entre orgia e sexo grupal. Porque é assim, sexo grupal é cada um com o seu parceiro, no mesmo ambiente, mas tem umas regras, quer dizer, se você quiser interferir no sexo ali de um determinado grupinho, você tem ali que se apresentar, ver se vai rolar, tem uma afinidade, tudo tal, né? Então isso é sexo grupal. Agora, orgia vale tudo. Orgia é para arrebentar com a boca do balão e ponto final. Pois foi o que aconteceu nos 3 anos, entre 1971 a 1974. Era um período de anomia financeira internacional. Não havia regra. Olha, como não havia regra, os Estados Unidos era o dono do apartamento, era o dono da birita, era os mais bonitos, tinha a maior reserva em ouro, tava lindo na foto. Então eles se esbaldaram, estavam arrebentando, mandando no mundo e sem regras. Mas daí apareceu este banco aqui, o Herstatt. O Herstatt não era assim um grande banco alemão, ele era um banco médio. Algo assim, tamanho de um Big Banco, alguma coisa assim, um banco médio mesmo, nada demais. E ele estava com problemas de liquidez no giro, não estava conseguindo resolver os problemas internacionais. Então eles pediram um empréstimo overnight. Quando nós falamos overnight no mercado financeiro, quer dizer de um dia para o outro. E nesse overnight, eles pediram um empréstimo em marcos alemães, entregues em Frankfurt. Mas esses marcos alemães saíram dos Estados Unidos, de um pool de bancos. Um pool de bancos teve que se reunir para emprestar esse dinheiro para o Herstatt. E era para eles devolverem em 24 horas em Nova York em dólares. Acontece que com o fuso horário, isso chegou a 29 horas, 5 horas de diferença entre Nova York e Berlim, então virou 29 horas. Pois bem, nessas 29 horas, eles liquidaram o Herstatt. Eles já estavam sabendo o que eles iriam fazer. Quando eles pegaram esse dinheiro, eles pagaram todas as dívidas e entraram com o pedido de liquidação do banco no governo alemão, que deu a liquidação. Esse foi um calote muito doído para a época. Chegou a 500 milhões de dólares. Aí a coisa mostrou que a orgia não é tão interessante assim. Nessa hora, os Estados Unidos falaram: ai, 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 doeu, peraí, vamos organizar essa orgia. E chamou todo mundo para esta cidade aqui, Basileia. Houve um efeito dominó nos bancos americanos, houve o que a gente chama de choque sistêmico. Quando tem uma quebradeira em cadeia assim, nós chamamos de choque sistêmico. Esse choque sistêmico, lógico, causou uma repercussão internacional e, claro, né, na mídia norte-americana já naquela época, que foi muito grande. Alemanha, Bélgica, Canadá, França, Estados Unidos, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça, a Espanha, Luxemburgo, todo mundo foi lá para Basileia num primeiro momento. Numas reuniões seguintes, o Brasil também participou. Os Estados Unidos, então, na sede deste banco aqui, criado para viabilizar o pagamento das indenizações alemãs do pós-guerra, na sede desse banco, eles reuniram os países mais ricos e mais desenvolvidos, mais envolvidos no sistema financeiro internacional, e saiu o primeiro acordo depois de 13 anos, mais ou menos, de negociação.
porque as negociações começaram em 1975 e só foram ser concluídas em 1988. Em 1988, então, realmente acabou a orgia financeira internacional. Neste momento surgem os Acordos de Basileia. Os Acordos de Basileia não são um só, são vários acordos, na verdade 3 até agora. Mas eles estão sempre sendo negociados. Na verdade, qualquer problema que aconteça ao longo da atividade financeira internacional, eles se reúnem em Basileia e emitem novas normas. Basileia I, a primeira coisa que Basileia I fez foi definir o que era risco de crédito, porque o risco de crédito é a inadimplência, que foi aquela inadimplência, por exemplo, do Banco Herstatt. E também o nível de alavancagem máxima, ou seja, quanto que os bancos podem multiplicar a moeda. Tem que haver um limite. Como eu falei para vocês, na antiguidade, ao longo da Idade Média, esse limite era 20%, quer dizer, 5 para 1. Cada grama de ouro que era depositada num banco na Idade Média virava 5 gramas de ouro em recibos. Era a alavancagem 5 para 1, que a gente fala 20%. Em Basileia I, eles definiram que essa alavancagem seria de 8%. Isso significa que, de acordo com as normas internacionais, um banco pode multiplicar a moeda até 12 vezes e meia. Esse limite, desde já eu advirto vocês, ele difere entre os países. Por exemplo, aqui no Brasil não chega a 12,5%. A gente chega hoje em dia 5 vezes. E durante um bom tempo da nossa história, limite de alavancagem bastante baixo, na base ali de 3 vezes, 2 vezes e meia a moeda. O sistema financeiro nacional, ele é bastante apertado. Agora, nos Estados Unidos, esse nível de alavancagem chegou a 20 para 1, por exemplo, em 2008. Então, eles estavam botando para quebrar. Esse acordo todo, ele foi totalmente revisto em 2008, como nós vamos ver no próximo bloco, tá bom? Até o próximo, turma!